Aula de número 5, revisão do ensino médio, economia e sociedade mineradora, aula número 5 de história. Vamos sempre relembrando as aulas anteriores, né? Na primeira aula, nós falamos sobre o início do Brasil português, aquela ideia de que a história do Brasil começa, né, em 1500, né? É errada, mas se dá mais importância ao estudo a partir, né, desse momento de encontro da cultura, do mundo, do universo que existia aqui, né, com as sociedades ameríndias, né, com o encontro com a sociedade portuguesa, que não foi um encontro, mas foi um choque de cultura. Nós vimos que o Brasil foi colonizado um pouco tardiamente, eles não quiseram colonizar primeiramente, né? A colonização se deu por meio do açúcar como produto a ser produzido aqui, dentro da lógica, né, do capitalismo da época, né, do mercantilismo, passando, né, dessa fase aí, né, do comércio, né, já passando aí para a produção, já que aqui não havia o que comercializar como havia nas Índias, né? Então o Brasil adota aí como produto o açúcar e faz com que a riqueza aqui na colônia esteja lá no Nordeste, né? O Nordeste açucareiro. Então a gente associa o Nordeste, o açúcar, né, com a riqueza do Brasil aí do início do período colonial do Brasil português, né? Temos também aí as invasões holandesas, né? E a expulsão da Holanda e, consequentemente, expulsão da Holanda, né? Que vai fazer com que esse ciclo do açúcar se encerre, porque se encerre não, né? Caia bastante e faça com que, né, haja problemas aí na empresa colonizadora portuguesa aqui no Brasil, né? Os custos da colonização estavam sendo muito altos, o açúcar não estava pagando, né? Porque caiu muito o preço do açúcar. Era um ouro branco, né? Muito difícil. E aí passa a diminuir o valor por causa da concorrência do açúcar holandês produzido lá nas Antilhas. Então, deixa de ter o monopólio, cai o preço, né? Foi um tiro no pé, praticamente, ter expulsado os holandeses aqui no Brasil, né? Já que eles que investiam no refino, na produção do açúcar aqui, né, na colônia, e fazer com que a riqueza estivesse no Nordeste. Então, com a crise do açúcar, né, qual que vai ser o alento para a empresa colonizadora? Vai ser a descoberta de minas auríferas aqui no Centro-Sul. Quando eu falo aqui no Centro-Sul, é exatamente porque veio aqui para o nosso lado, né? Então, descobriram ouro na região de Minas Gerais, né, que hoje é a região sudeste ali, Goiás, e aqui em Cuiabá. Quando eu falo aqui em Cuiabá, apesar de a gente morar em Várzea Grande, estou falando da região metropolitana, né? Várzea Grande nasce em consequência de Cuiabá. Então, a nossa história, ela se confunde. Então, não há erro em falar aqui em Cuiabá. Então, essas descobertas auríferas dos bandeirantes vão fazer com que haja um deslocamento da colonização do Nordeste para o centro-sul do país, né? E que vai também transformar a colonização. A sociedade açucareira era uma sociedade muito menos dinâmica do que a sociedade mineradora. A sociedade açucareira, ela era dividida em casa grande e senzala. Tinha um setor intermediário muito inexpressivo, né? Não dá para falar que não existia uma classe média entre a senzala e a casa grande, mas era muito inexpressivo. É na sociedade mineradora que essa classe média, esse setor intermediário da sociedade vai crescer, né? Nós vamos ter nós vamos ter urbanização, nascimento de cidades, né? Vai ter um acréscimo populacional muito grande, né? Ninguém vinha de igual louco, né, para produzir açúcar, quero ser empregado no engenho. Não, mas quando encontra ouro, né,
as pessoas vêm, né, como loucas mesmo, né? O fluxo populacional é muito grande. Naquela época e hoje, né? A gente tem exemplo de algumas cidades aí, Ponte Lacerda lá, que encontraram ouro lá numa fazenda e, de repente, a população ali daquela cidade, nem sei qual que é o cálculo, se duplicou, triplicou, quadruplicou. Então, se hoje, né, tem essa corrida pelo ouro, imagina naquela época, né? Era muito grande. E pessoas de várias regiões da colônia vão para o Centro-Sul, pessoas vêm de Portugal para o Centro-Sul, inclusive causa até uma guerra entre os bandeirantes que encontraram as minas e esses outros que vieram para cá. Foi a guerra dos Emboabas, porque os bandeirantes chamavam aqueles, né, portugueses e brasileiros, né, brasileiro entre aspas, porque não existia o que a gente chama de Brasil hoje, e de outras regiões da colônia, de estrangeiros, né? E emboaba é uma ave que tem penas, né, na perna, como se fosse botas, né? Isso aí eu até uso para explicar que aquela história do Bandeirantes, o mito do Bandeirantes, com aquela bota bonita, com aquela roupa bonita, é um mito, é uma construção que foi feita depois. Na verdade, o Bandeirantes, ele era maltrapilho e, inclusive, andava descalço, né? Então, por isso que ele chama o outro ali de... Ele vê a característica do outro de usar bota e chama de emboaba, porque ele não usava. Então, vamos falar mais agora dessa sociedade, dessa economia, dessa sociedade mineradora, dessa fase aí da colonização do Brasil, que foi muito importante para os portugueses, mas mais ainda para a Inglaterra, porque a maior parte do ouro brasileiro acabou na mão dos ingleses, né, por ineficiência portuguesa lá na sua industrialização. Daniel, Oi. A sociedade mineradora começou em 1700? Isso, é a partir daí. Tá. É a partir do século XVIII. Século XVIII, final do século XVII, início do século XVIII. Foram encontradas as primeiras jazidas auríferas significativas no Brasil. Significativa. Encontrava ouro, mas era muito pouco. Esse ouro encontrado era o ouro de aluvião, que a gente tanto fala aqui da região de Cuiabá, que foi encontrado no Cuxipó. Ouro de aluvião. O que é o ouro de aluvião? É um tipo de ouro que é encontrado na flor d'água, misturado com o cascalho ali do rio. Não necessita de muitas técnicas aí de mineração. E as técnicas de mineração eram muito rudimentares. Não tinham grandes avanços. Hoje, quando a gente vê mineração, hoje nem se compara com o que era a mineração desse período aí. Né? Quem assiste esses programas lá do Discovery Channel, lá, de caça ao ouro, corrida ao ouro, não sei como é o nome. Caçada do ouro. Como que é? Caçada do ouro. Tem febre do ouro também, né? Tem alguma coisa assim. Tem febre do ouro também. Uhum. Então você vê eles com aqueles maquinários, eles gastam milhões naquele maquinário, aí eles têm que encontrar o ouro para conseguir pagar o maquinário ou pagar quem investiu neles, né? É completamente diferente do que era no período da colonização, né? No período da colonização, eles pegavam aquela bateia ali, né? Ia bateando e encontrando as pepitas ali, separando, né? Escondendo, né? Então, as técnicas de mineração eram muito rudimentares. Por isso, o ouro que eles encontravam era esse ouro de aluvião. Era esse ouro fácil de encontrar, que ali na flor d'água misturado com o cascalho. Só que tem uma característica desse ouro que ele, apesar de ele é encontrado facilmente, mas também ele se esgota facilmente. Essa é a característica do ouro de aluvião. Encontrado facilmente e se esgota também muito rapidamente. Ouro de aluvião, não se esqueça dessa terminologia, ouro de aluvião. Chegavam à região pessoas de outros lugares da colônia, também de Portugal. Isso aí eu falei na introdução da aula, né? Que a mineração vai atrair pessoas de outras regiões da colônia, do Nordeste, vamos para o Nordeste, vamos para cá, e pessoas de Portugal também.
A significativa presença de trabalhadores livres que ocupavam as minas modificou o caráter tipicamente agrário da economia colonial até aquele momento. Então, vamos ter aí o surgimento desse setor intermediário. Vai acabar aquela dicotomia, casa grande, senzala, escravo, senhor. Nós vamos ter um incremento aí da mão de obra livre. Da mão de obra livre. Não quer dizer... Oi. A Lígia tá pedindo pra você aceitar ela aí. Quem? Lígia. Lígia. Lígia não consegue entrar sem... Não, o portal dela tá bugando, ela falou. Ah, tá. Já vou... Prontinho. Já permiti. Seja bem-vinda, Lígia. Valeu, Benê. Lígia não responde, né? Ela é tímida. Então, continuando, esses trabalhadores livres que vão formar essa classe intermediária, né? Vão trabalhar nas minas e também vão trabalhar em outras funções, como são as funções liberais, né? Vão trabalhar como aurives, vão trabalhar como professores, na verdade, o professor é um professor particular, ele é um tutor, não existia essa estrutura de ensino como a gente tem hoje. Dentista naquela época era uma coisa bem longe do que é o dentista hoje, né? Era o cara que arrancava dente só, né? Não era bem assim como tem hoje. Então, nós vamos ter essas pessoas trabalhando e vão ter a urbanização do Brasil, né? Porque até então era somente rural, tá? Não quer dizer que não tinha nenhuma cidade no período da açucareira. Tinha pouco, mas era bem pouco, muito pouco significativo. Já aí no período da mineração, nós vamos ter aí a formação de cidades e cidades sendo criadas às pressas, né? No mesmo ritmo, né, da loucura da caça ao ouro essas cidades. Então, por isso que essas cidades que a gente chama de cidades mineiras, né, cidades que nasceram a partir da mineração, são cidades, né, que tem aquelas ruas apertadas, aquelas casinhas coladas uma na outra, que a gente observa, né, no centro histórico de Cuiabá, né? É a característica das cidades que nasceram oriundas da mineração. Se você for também em Ouro Preto, né, em Goiás Velho, também vai ter essa mesma característica, né? Uma cidade feita às pressas ali, próximo da mineração. O centro histórico de Cuiabá, as ruas, né, são ruas bem estreitas, com as casas pertinho, elas vão seguir no traçado do córrego da Prainha. Então, no período da mineração que nós vamos ter essa urbanização, essa formação da cidade. O mercado consumidor que se formou em torno da mineração estimulou ainda mais outras atividades econômicas, como a pecuária do Sul e do Nordeste, principalmente no entorno do Rio São Francisco, a produção de alimentos na região de São Paulo e a coleta de drogas do sertão na região da Amazônia. Isso aí nós vimos em outra aula, né? Da interiorização da colonização. Então, muito está associado aí à mineração, né, produzir alimento. E uma característica importante da mineração, apesar dela ter estimulado aí essa formação de outros setores, num primeiro momento, havia um problema muito grande de abastecimento. As pessoas iam como louca para minerar, só que não havia produção de alimento, não existia distribuição de alimento, e muitos passavam fome, né? Às vezes a pessoa encontrava muito ouro e estava milionário, vamos colocar assim, milionário passando fome, sem ter o que comer, e por vezes comiam até animais domésticos, né? Pegavam, matavam o cachorro que ele tinha ali, porque não tinha alimento na região das minas, né? Pela dificuldade dessa distribuição. Mas depois isso vai ser solucionado, até mesmo porque essa distribuição de alimentos vai dar muito lucro, esse abastecimento das minas, né? E como a gente sempre fala, né, num garimpo, né, quem acaba ficando mais rico é aquele que abre a venda lá no garimpo, porque literalmente tudo é vendido a preço de ouro, né? São loteados, lotes ali, são vendidos,
tudo é comercializado muito caro. Então, o garimpeiro, né, tem essa característica de tudo que ele conquista, até às vezes de forma fácil, ele perde também de forma muito fácil. As histórias de garimpeiro que ficaram ricos e perderam tudo são inúmeras que a gente tem. E nessa região de mineração, né, a gente tem essa característica de aquele que faz o abastecimento da região mineradora ser aquele que acaba lucrando mais, ficando mais rico em relação até aos garimpeiros. E quem fazia esse abastecimento eram os tropeiros, né? Então, nós temos aí a figura do tropeiro, que fazia esse abastecimento, levando como será, né? No lombo de burros. Então, o burro, né, ele é importante na história do Brasil. O asno, ele é importante, né? Ele carregou nas costas parte da riqueza do Brasil durante esse período. O abastecimento das minas era feito, né, com esses burros de cargas. As viagens longas eram feitas de burro, né? E entra até aquela história da independência do Brasil, que o Dom Pedro não proclamou a independência sobre um cavalo rampante, mas proclamou a independência sobre um burro, né? Tem essa história aí. Desmistificando um mito ali do dia da independência, do dia do independência ou morte. A pequena propriedade, antes destinada quase exclusivamente à subsistência, passou a abastecer o mercado interno com gêneros alimentícios, né? Essa pequena propriedade já existia aqui no Sudeste. Lá no Nordeste era um sistema de plantation, né? Os grandes latifúndios, açucareiros. Aqui no Nordeste, aqui no Sudeste, Centro-Sul, né? Aqui no Sudeste não, né? Nós estamos no Centro-Oeste. Né? No Sudeste, no Centro-Sul do país, já existia, né, essa pequena propriedade que produzia o que eles chamavam de produção de pobre, que era esse produto para o mercado interno, ou, né, apenas para a subsistência, né? O que rico era o açúcar na época. Então, as lavouras de milho, mandioca, de alimento, né, que a gente consome no dia a dia, era chamado de lavouras de pobre, né, que eram mais para a subsistência. Com o incremento da produção da economia mineradora, então, essa produção que era apenas para subsistência passa a ser também para abastecer de gêneros alimentícios essas regiões, que, como eu frisei, por alguns momentos chegaram a ser até regiões de muita fome, porque não havia esse abastecimento. Pode-se dizer que as atividades econômicas foram relativamente entregadas por um comércio interno que se desenvolveu em Minas Gerais. Principais atividades econômicas do Brasil, colônia. Então, aqui para cada região e a atividade econômica. O pau-brasil, né? Na região da Mata Atlântica, no litoral, a cana-de-açúcar, no Nordeste, olha só, pega o litoral do Nordeste, o litoral lá do Maranhão também, porque aqui que é propício, né, para a produção desse produto tropical, né? No interior, não, né? Hoje o Nordeste continua, né, tendo lavouras no litoral, né? Planta-se até uva aqui no litoral do Nordeste. O problema no Nordeste é aqui no sertão, né? O litoral nordestino, ele é bastante fértil. O problema está no sertão. Então, como a gente viu na outra aula, né? A pecuária, ela vai se dar aqui, ó, na extensão do Rio São Francisco. Aqui não aparece o Rio São Francisco, mas a gente sabe que o Rio São Francisco passa por aqui, né? E aqui mais no interior e no sul do país. Por que a pecuária vai estar aqui mais no interior? Porque ela não vai ocupar onde está plantando cana-de-açúcar. Aí a mineração aqui no centro-sul, né? Aqui, Minas Gerais, Goiás e o sul de Mato Grosso aqui, Cuiabá, e também algumas minas mais aqui ao norte, né, que foram encontradas no Rio Galera, e até essas minas aqui mais ao norte, que vão dar o nome de Mato Grosso à região.
Porque até quando eles vinham em Cuiabá, não tinha essa mata fechada, não, é cerrado até em Cuiabá. Quando eles iam indo mais para o norte, que eles iam encontrando a floresta amazônica e eles iam chamando a região de Mato Grosso. Então, a primeira vez que foi usado o termo Mato Grosso foi quando descobriu-se uma mina no Rio Galera, aqui no norte, e eles deram o nome para a mina de Minas do Mato Grosso. Então, foi a primeira vez que foi usado o termo Mato Grosso, que depois deu origem à capitania do Mato Grosso, que compunha Rondônia, Mato Grosso do Sul, e depois ao estado do Mato Grosso. Está ali Droga do Sertão, né, do Amazonas, extrativismo vegetal, e o algodão lá no Nordeste, algodão, né, impulsionado pela Revolução Industrial. A sociedade mineradora ainda era escravista e aristocratizada, mas se diferenciava da açucareira por ter uma camada social intermediária significativa, formada por mineradores, artesãos, comerciantes, funcionários, profissionais liberais, artistas, entre outros. Isso aí que eu já venho pincelando durante a aula toda. Então, a sociedade mineradora vai se diferenciar da sociedade açucareira, mas vai continuar com uma grande falácia, que é a escravidão. A escravidão vai permanecer, apesar de muitas transformações, né? Inclusive a independência. O Brasil vai se tornar independente, não vai abolir a escravidão. A escravidão vai permanecer no Brasil até o final do período imperial. Então, vai todo o período colonial, todo o período imperial, até que o Brasil acabe com a escravidão. O Brasil foi o último país livre do mundo a abolir a escravidão, né? Uma diferença é que na sociedade açucareira, praticamente 100% do trabalho era do escravo, né, na atividade. Já aqui nós vamos ter escravos minerando, mas não vamos ter mineradores que vão trabalhar livre. A dinâmica da economia e da administração colonial mineradora acarretou em um maior número de escravos de ganho e de alforrias. E isso é importante. O que era o escravo de ganho? O escravo de ganho era aquele escravo que o senhor liberava ele para trabalhar, e aí esse escravo ganhava uma importância e dividia com o senhor. Então, vamos dizer assim, era tipo uma prestação de serviço, ou o que usa hoje, né, que é a terceirização, né? Então, ele liberava esse escravo para poder trabalhar, ele ganhava lá e pagava, né, para o senhor e ficava com pouco. E o interessante é que ele podia ir acumulando isso que ele ia ganhando e depois poderia comprar a sua alforria. E o que é alforria, né? Alforria é quando o escravo recebe uma carta de alforria dizendo que ele está livre. Então, alforria é dar liberdade. Ô, Benel, acabou, hein? Mas pode, se você estiver aqui saindo aí, mas porque tem uma diferença de 15 minutos para uma aula e outra, dá para dar aquela encerrada, né? É que geralmente eu cochilo nesse horário aí. Ah, tá. Pode cochilar, eu vou falando aqui. Então, essas alforrias eram compradas, né? E porque tinha que ter uma indenização aí pro senhor. E então o escravo de ganho ele poderia conquistar a sua própria alforria. A intendência das minas era a instituição administrativa mais importante das regiões mineradoras. Ligada diretamente à metrópole, tinha a função de organizar os trabalhos referentes à extração do ouro e fiscalizar os impostos. Então, quando a gente falou do início do governo centralizado, a gente falou que o vice-rei ele tinha poder total. Agora que nós vamos ter uma pessoa que vai ter um poder muito forte também aqui, que vai ser o intendente das minas, que não vai, né, se submeter ao vice-rei aqui na colônia, sim diretamente ao rei de Portugal. Olha só, ligada diretamente à metrópole, tinha a função de organizar os trabalhos referentes à extração de ouro aqui na colônia. O principal imposto era o quinto, que é
20% do total, né? 100% você divide 20%, são 5 partes, por isso 5. Então, a quinta parte era a parte que ficava com a coroa portuguesa, por isso o imposto ficou chamado o quinto. Então, o ouro era quintado, né? Ou seja, pagava 20%. Então, e onde que ele era pago? Era nas casas de fundição, onde esse ouro levado em pepitas era derretido, fundido, transformado em barras e quintado, ou seja, extraído esse 20% para a coroa. E aí, na casa de fundição, ele recebia essa barra, que significava que ele pagou o imposto, ou seja, ele pagou o quinto, né? Então, simbolicamente, ele andar com ouro em barra quer dizer que ele pagou o imposto. Se ele andar com ouro em pepita e tentar negociar aquele ouro, ele está tentando fraudar a receita, né? Ele está sonegando imposto. Então, essa aula se encerra aqui. Só mais vou encerrar o grande finale com o que levou essa cobrança exacerbada de impostos aqui, né? Já que a coroa portuguesa se interessava só em cobrar imposto. Ela não queria investir na mineração, ela só queria cobrar. Quando diminuiu o ouro, já que o ouro era de aluvião, a coroa, em vez de investir numa forma de produzir mais ouro, né, de buscar mais ouro, ela só cobrava. Então, ela instituiu uma cobrança, que era a derrama, que quando não chegasse a uma determinada cota, que era 100 arrobas de ouro, dá 1.500 quilos de ouro. Se não chegasse a essa cota, eles decretavam a derrama, que aí as casas eram invadidas, né? Era uma cobrança compulsória, ia cobrar à força, né? E aí surgiu a velha história do santinho, do pau oco, que era onde as pessoas escondiam esse ouro, né, na ação da derrama, né? Eles cavavam, né, o orifício no santo, que era de madeira, escondiam o ouro lá, e aí os soldados respeitavam o santo, não procuravam lá, procuravam a casa toda, menos ali no altar que tinha um santinho. Então, ficava ali escondido no santinho do pau oco, por isso que hoje nós temos o termo aí, santo do pau oco, né? Que é aquele santo que, né, não está sobre todas as suspeitas, né? Acima de todas as suspeitas, né? Depois descobriram, né? Mas esse é um traço da nossa história. Então, encerrando nossa aula sobre sociedade mineradora, nós temos mais uma aula hoje. Até lá, então, e fique com Deus. Até daqui a pouco. Tchau.